e tal. Hoje em dia, mudou muita coisa. Hoje em dia, dão essas toquinhas pra gente. Mas ele botou aquele chapéu, botou o avental, jogou trigo no rosto, meteu a mão num punhadinho de massa, que estavam fazendo um pão grande, e foi para a mesa. Logo a polícia chegou e começou a procurar ele ali, amassando aquele pouquinho de massa. E a polícia desconfiou, não existia pão pequenininho. E aí ficaram olhando para ele acabar. Ele amassou, enrolou, deu um cortezinho. E o pessoal falando com ele. Ele falou, ui. Aí o tio falou, ele é gago. E eles ficaram esperando. Quando eles esperaram, saiu o primeiro pão francês da história. Pequenininho, e foi febre. Você não sabia disso, sabia? Que o pão francês foi criado por um campista? Não sabia. Eu pensei, como você vai comprar um pão e não sabe a história do pão? Por exemplo, tem tanto pão com história. E eu coloquei a história do pão doce. O pão doce não foi feito com o objetivo de ser comido. Foi um presente que um dos nossos ancestrais fez. Na verdade, foi meu bisavô. Ele fez para dar de presente. Ele chamava minha avó de meu doce. Ela falava meu amor, ele falava meu doce. E no dia do aniversário dela, ele fez um pão bonito, forrou todo de doce. Era o pão do meu doce. E aquele pão, quando foi visto e comido, todos quiseram mais. E ele teve que começar a fazer o pão doce. Você sabia disso? Não sabia. As histórias são lindas, a história dos pães. Cada história é linda. Eu pensei, é um crime. Então, na padaria, eu fiz um anexo. Né? Eu ia falar puxadinho, que vai puxadinha pobre. Eu fiz um anexo. Né? Imagina numa igreja dessa falar puxadinho, é um crime. Até no hall de entrada tem rebaixamento de gesso. Eu não posso falar puxadinho aqui. Não posso falar. Com um construtor inato aí do meu lado, fiz um anexo. Ficou bom o anexo? Um anexo, né, todo bonito, bem feito. E ali eu fiz a sala das histórias. Você vai ali, você pode ver todas as histórias do pão. E aí, a pessoa comprava o pão, lia as histórias, via a foto do tio, o pão que ele fez. Mas aí eu falei, seria um crime as pessoas não saberem das músicas, porque para divulgar a cultura do pão, nossos ancestrais fizeram músicas. Por exemplo, o tio Bepãover, ele fez sinfonias. Pão, 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 pão. Não, esse foi o tio Vipond, as 4 estações do pão. Pão, 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 pão. E esse foi o tio Vipond. Ele fez uma música, as 4 estações do pão, essa é a primavera. Agora sim, Bepãover, ele fez a 5ª sinfonia. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. E vai crescendo, uma coisa linda. Ele fez também a 8ª. Pão, 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 pão. Dá arrepia a alma da gente. Eu falei, eu vou botar lá. Eu colocava o tio, o pão e a música. Você pode botar o fone e clicar e você ouve a música concernente àquele pão. Era um anexo. Nós puxamos uma outra sala. Não puxamos. Construímos, é uma mania, desculpa. Construímos uma outra sala. Né, puxadinho. Construímos uma outra sala e era a sala das músicas do pão. Olha, teve um tio que fez uma música, tinha um pão parecido assim, um barco, e ele fez uma música para divulgar esse pão, o tio Pão Nick. Pão, 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 tô voando, pão, 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 pão. Tio Pão Nick, para divulgar aquele nosso pão. Se bem que tem muitas músicas, eu não vou falar todas que vai ficar cansativo. Eu só queria fazer um protesto. Um sobrinho recente agora colocou, eu não sabia, ele colocou uma música. Quando eu fui ver, tirei na hora. Pão em 7 velocidades. Pão, 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 pão. É claro que não tem pão em 7 velocidades, irmão. O pão é feito numa velocidade só, numa cadência, numa batida, numa pegada. O pão é feito com regras. Não existe pão em 7 velocidades. Eu tirei, claro que eu tirei. Era uma contracultura. Mas você pode ir lá na nossa padaria e você vê essa sala enorme, com cadeiras muito
confortáveis e fones que você coloca e ouve as músicas de difusão da cultura do pão. Então as pessoas compram pão, vem a história, vem a música, vem os vídeos. Fizemos uma outra sala, a sala de vídeos, onde você pode ver tudo sobre o pão. Eu falei, mas seria uma tristeza as pessoas ouvirem falar sobre o pão e não saber onde o pão é feito. Irmãos, fiz a sala mais bonita. Fizemos uma sala grande, um espaço bem grande, para colocar lá os fornos que foram usados ao longo da história. Os fornos onde os pães foram feitos. Mandei, é claro, limpar tudo, cromar ou dourar. Então, aqueles fornos dourados, lindo, 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 onde o pessoal mais tira foto. Ficou lindo, todos os fornos ali, onde os pães são feitos. Aí eu pensei, tem onde os pães são feitos, mas o pessoal precisa conhecer também os ingredientes. Mandamos fazer um outro espaço bem grande, e fizemos ali a sala dos ingredientes. Então tem todos os tipos de trigo, todos os tipos de sal que são usados, todos os tipos de água. Você sabia que a diferença da água dá diferença no pão? Pois é, você não sabia, eu acredito. Mas, vou falar em água. Tem aqui. E aí, você vai lá, conhece todos os ingredientes e na hora de ir embora, passa numa outra sala, que é a sala de souvenir. Você pode comprar uma lembrancinha para levar de presente para as pessoas, um saquinho de trigo, o pãozinho pequeno, o rolinho de amassar pão, é tudo pequenininho, imã de geladeira. Olha, espetacular. E fomos fazendo. Resultado, aquela padaria que já era grande, se tornou um complexo muito grande, relacionado à cultura do pão. Eu falei, mas está tão grande, essa frente está pequenininha. Mandei fazer uma fachada nova de fora a fora, e coloquei o nome, Museu Internacional do Pão, com luzes. Os padeiros e os atendentes eram muito feinhos, não sei porquê. Mandei todo mundo embora. Fui numa igreja ali próxima, a IPS, a igreja que sobra gente bonita, e contratei um grupo de pessoas que pareciam modelos, moças e rapazes, muito elegantes, muito bem vestidos, né? Eles pareciam tudo magrelão assim, tudo igual modelo assim. O pessoal lá, é isso mesmo. Alimentação especial, dá trabalho ficar assim, dá um trabalho danado. Contratei, pedi para o Jacques Leclerc e Victor Valentim fazer as roupas, um para moça, outro para rapazes, e ali bombou. Quando joguei na internet, no primeiro dia teve 890 mil acessos, no segundo dia teve 5 milhões. Viralizou. As caravanas começaram a chegar em todas as partes do mundo para conhecer o Museu Internacional do Pão. Viajei em todos os países. Catraca eletrônica, as pessoas pagavam o ingresso, entravam, os nossos atendentes levavam, contavam a história do pão. Atrás da nossa padaria, nós fizemos uma sala de musculação, com todas as atividades físicas e com alimentação à base de pão. Pão de centeio, pão de fibra, pão de 5 grãos, 7 grãos, 9 grãos, 11 grãos. E do outro lado, um complexo. Eu falei em complexo, tu está olhando para mim, está complexo? Não, obrigado. Obrigado, filhão. E aí colocamos lá, as pessoas vinham e depois as crianças podiam brincar. Os brinquedos todos eram com o tema do pão, né? O pula-pula era igual uma broa. As crianças brincavam ali, né, a montanha-russa do pão, tudo do pão. Ficou lindo, 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 lindo. Só que passado o tempo, começou a diminuir a frequência. Quando a novidade deixou de ser novidade, cada vez foi diminuindo mais as caravanas, foram diminuindo, até que chegou uma hora que não via mais ninguém. A padaria já não se sustentava mais, eu tive que mandar embora todos os meninos e meninas que eu tinha contratado. Fiquei só com uma pessoa e eu mesmo atendendo ali. E a despesa daquilo tudo, a gente teve que desligar o parque, desligar o que tinha muito consumo de eletricidade. E a padaria já não se mantinha, o Museu Internacional do Pão já não atraía mais gente. E eu estava muito preocupado. Teve uma noite que eu fiquei a noite toda andando de um lado para o outro na sala dos espelhos. Quando você passa na frente, sabe aquela sala, aquela parte da frente que está tudo espelhado? Aquilo é uma sala, em cima do Internacional, aquela parte assim. É lá que é a minha sala. E aí eu estava andando a noite toda pensando, aonde eu errei? Durante todas as gerações, as pessoas levaram adiante a cultura da padaria e passaram para os seus filhos. Onde eu errei? Eu pensando a noite toda, pensando.
Quando deu às 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, eu olhei e passou uma senhora, passou outra pessoa, começaram a passar pessoas descendo a rua. Daqui a pouco as pessoas voltavam com um saquinho de papel na mão, um saquinho de pão. Falei, quem ousou colocar na rua do Museu Internacional do Pão alguma padaria? O que está acontecendo? Fiquei furioso. No dia seguinte me disfarcei de pobre, tenho uma calça jeans, uma blusa de malha, um tênis, e desci no meio deles, para ninguém saber que era eu. E eu desci em direção. Quando eu vinha chegando no final da rua, eu vi 2 portinhas abertas, uma padaria pequena, caseira. Eu falei, eu vou acabar com isso agora. Eu não admito isso. Só que quando eu cheguei perto, queridos, eu fui arrebatado pelo cheiro do pão fresco. Uma fornada estava acabando de sair do forno, e aquele cheiro me arrebatou. Eu fui atraído. Eu comprei R$2 de pão. E quando eu estava voltando, eu falei, o que eu estou fazendo? E nesse momento, veio ao meu coração a resposta. Falou, o teu problema é que hoje, na casa do pão, não tem pão. O Museu Internacional do Pão tem histórias sobre pão, tem estratégias sobre pão, tem informações sobre pão, tem lembranças e memórias e fotografias sobre pão, tem instrumentos sobre pão, mas a coisa mais importante, não tem mais pão. Queridos, aquilo me chocou. Eu fui lá, liguei um forno, porque eles todos estavam desligados, frios e limpos. Eu liguei um forno, fui lá, peguei os ingredientes, preparei, todas as receitas eu sei, é passado de geração em geração. Preparei uma receita, coloquei uma fornada, e antes que estivesse pronto o pão, já tinha uma fila esperando para comprá-lo, porque o cheiro do pão atraiu a todos que por ali passavam. Agora havia pão na casa do pão. Era por isso que eu tinha falido. O que isso tem a ver com você? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, através da simplicidade da Tua palavra, alcança a profundidade dos nossos corações e faz com que essa palavra vá até onde ela diz que vai, a divisão da alma e espírito, das juntas e medulas, e que essa palavra venha discernir os pensamentos do nosso coração e traz para nós, Pai, em nome de Jesus, o que está no Teu coração hoje. Que haja pão fresco nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, diz a Bíblia, no tempo em que juízes julgavam, houve fome na terra. Então o homem foi peregrinar nos campos de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, da sua mulher Noemi, e dos seus filhos Malom e Quilion. E foram peregrinar por alguns dias. Chegando em Moabe, permaneceram ali por muitos dias. Então morreu Elimeleque, ficando Noemi com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Ambos se casaram com mulheres moabitas, o nome de uma Noemi, o nome de uma Orfa e da outra Ruth, e moraram lá por quase 10 anos, e morreram também Malom e Quilion, ficando apenas Noemi com suas 2 noras. Então Noemi, organizando ou arrumando tudo que era seu com suas noras, Noemi arrumou tudo que era seu com suas noras para voltar a Belém, porque em Moabe ouviu-se dizer que Deus havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Presta atenção nessa história, é uma coisa que tem muito a ver com a gente. A história do livro de Ruth começa com Elimeleque, com a sua família, no meio de uma crise muito séria, uma crise política, uma crise financeira, econômica no país. Houve fome na terra, só que não é uma terra qualquer, meu irmão. A Bíblia diz que ele era efrateu de Belém. Belém, a palavra Belém é a junção de 2 palavras, Beit Lehem, casa do pão. Belém é a casa do pão. Pão, na Bíblia, tem uma simbologia muito especial. Belém é o lugar onde Deus escolheu para a partir dali manifestar, revelar a sua glória, a sua grandeza. A palavra pão na Bíblia, o pão no Velho Testamento simbolizava a manifestação da presença de Deus. No tabernáculo tinha o pão da proposição, ou o pão da revelação, ou o pão da presença. Ele ficava em cima da mesa no lugar santo, e esse pão simbolizava não só a presença, mas a manifestação da presença. O cheiro do pão, a manifestação da presença dele, tomava todo lugar. Era o símbolo da manifestação da presença de Deus. No Novo Testamento a gente vê Jesus dizendo
agora com o pão, tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. O pão simboliza a manifestação da presença de Deus na terra, simboliza Jesus sendo entregue, Jesus sendo dividido, Jesus sendo compartilhado. O pão simboliza de novo a manifestação da presença de Deus no meio do seu povo. Olha que coisa séria, Belém é a casa do pão, é o lugar onde Deus escolheu para a partir dali manifestar a sua presença a Israel e a partir de Israel ao mundo. Só que no lugar onde Deus escolheu para manifestar a sua glória, a sua presença, o lugar onde Deus escolheu para manifestar a bênção, estava passando fome. Na casa do pão não tinha pão. Por quê? Diz o texto bíblico, quando a gente vai estudando o Velho Testamento, que havia um ciclo, chamado ciclo do juízo. O povo estava ali com Deus, estava bem, estava vivendo a bênção de Deus, e aí esse povo esquecia de Deus e começava a adulterar, ia atrás de outros deuses, deixava Deus de lado, fazia coisas de qualquer jeito, e quando eles se afastavam de Deus, vinha o juízo. Deus mandava um povo para escravizá-los, Deus mandava uma fome, Deus mandava um problema sério, e agora esse povo sofrendo, reconhecia que estava errado, e começava a clamar ao Senhor. E enquanto eles clamavam ao Senhor, agora arrependidos, Deus mandava um juiz, e esse juiz libertava o povo, e agora o povo livre começava a adorar o Senhor novamente. Só que quando eles começavam de novo a ver na presença do Senhor, eles esqueciam da bênção, e novamente vinha o juízo, e agora sofrendo, novamente eles clamavam ao Senhor, e quando eles clamavam sinceramente, Deus mandava um juiz que libertava o povo, e agora o povo livre voltava a adorar o Senhor. Então quando estavam adorando ao Senhor, eles esqueciam de novo de estar bem com o Senhor. Povinho burro. Eles parecem muito com a igreja hoje. Quando está tudo bem, te esquece de Deus. E aí vinha um problema, e com o problema todo mundo lembra de Deus. Ai meu Deus! E aí eles começavam a clamar, e ficava nisso. Meu irmão, havia fome em Belém, porque o povo se afastou de Deus. Se o povo se afastou de Deus, Deus permitiu que houvesse fome na terra. A fome na terra era consequência imediata da fome no coração. O coração não estava sendo satisfeito, porque o povo se afastou daquele que podia satisfazê-los, de Deus. E aí eles sofriam. E aí, quando não há pão na casa do pão, quando o lugar que é o lugar da manifestação da presença de Deus, não manifesta a presença de Deus, o que acontece? Se Belém era esse lugar, e olha que coisa interessante, Elimeleque, ela é efrateu de Belém. Lá em Belém tinha um lugar chamado Efrata. Em Efrata tem uma coisa muito especial. Todo cordeiro que nascia em Efrata não podia ser vendido. Ele tinha que ser sacrificado. Era nascido para o sacrifício. Olha que coisa interessante. E aí Jesus, ele quando nasceu, ele nasceu aonde? Em Belém. Mas que lugar de Belém? Em Efrata. Um cordeiro que nasceu para ser sacrificado, não podia ser vendido. Jesus, quando a gente pensa no nascimento de Jesus, é interessante, abrindo um parênteses aqui, a Bíblia diz que Jesus nasceu, e quando ele nasceu apareceu um anjo e falou, não temais, eis que vos trago novas de grande alegria, e será para todo o povo, é que na cidade de Davi, hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isto vos será por sinal, será o menino envolto em panos, e deitado numa manjedoura. Essa palavra panos, não é pano, é atadura mortuária, é uma palavra que só é usada para um tipo de pano, para atadura de enrolar defunto. E sabe onde se encontra essa atadura de enrolar defunto? Dentro de túmulos. Uma família rica construiu seu túmulo na rocha, enquanto não tinha morrido ninguém da família, esse túmulo era usado como depósito de mantimentos, ou como estábulo, era usado para alguma coisa. Quando morria alguém, eles limpavam tudo, e a partir de então, aquilo era usado como sepultura. Meu irmão, Jesus, o Cordeiro de Deus, nasceu em Belém, Efrata, dentro de uma sepultura, nascido para morrer, e foi enrolado em ataduras mortuárias, nascido para morrer, nascido para ser sacrificado. Esse é o símbolo de Belém. Deus todo o tempo em Belém, com símbolos, com situações, Ele está manifestando seu amor, sua glória, seu propósito para o seu povo, e esse povo deveria estar desfrutando disso de tal maneira que todo mundo visse e falasse, eu quero isso para mim. Deus te abençoa para que você seja canal dessa bênção na vida de alguém. A bênção não pode parar, o final da bênção não pode ser a tua vida. Toda bênção que passa por você tem que encontrar o seu final na vida de outro alguém. Lá em Salmo 126 a gente vê isso bem legal. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Olha o detalhe, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes.
Realmente, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Quando Deus abençoa, os outros vêm e vendo a bênção, falam, eu quero também isso, eu quero viver isso que Ele vive. E aí você é aberto e fala, vem, é assim. Esse é o propósito do reino, gente abençoada com o coração aberto para abençoar outros, e os outros vendo a bênção, querem viver essa bênção da presença, da companhia, da manifestação da presença de Deus. Irmãos, hoje a igreja se tornou um lugar muito incipiente no que diz respeito a relacionamento com Deus. Hoje nós somos frequentadores, consumidores de atividades eclesiásticas. E a gente pensa, hoje não foi bom o louvor, não gostei. A mensagem hoje não gostei muito. Tem um montão de gente que não vai gostar da mensagem. Porque, né, que bobeira, para que botar fantasia, roupa na cabeça para pregar? Porque eu prego desse jeito. Quando tu pregar, tu prega do teu jeito. Mania de falar mal dos outros. Cada um prega do seu jeito. Eu não gostei desse pastor, você não é minha mulher, quem tem que gostar de mim é minha mulher. Você não gostou, o problema é seu. Mas a gente tem esse negócio da crítica na cabeça, quebrou meu paradigma, quebrou meu estereótipo. E eu estou aqui diante de uma lenda, né? Do pastor Pedro é uma lenda aqui em Campos, é uma bênção. Eu mal conheci, já me apaixonei, imagino vocês que vivem com ele. Aí você me vê aqui, vê ele sentado ali e fala, meu Deus, a gente estava bem, não sabia, melhor ficar com o nosso pastor para sempre. É claro que não dá para comparar, mas Deus usa cada um com o seu cada um, irmão. Deus usa cada um do jeito que Ele criou. A gente frequenta a igreja, a gente quer ser satisfeito, quando é o contrário. Quando a igreja se reúne, na verdade aqui não é o palco e aí a plateia. Na verdade aí é o palco, e só tem um na plateia, e Ele está sentado no trono. O culto é para Ele. Repete comigo, o porquê dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente, amém. Meu irmão, tudo é para Ele, é dele, por Ele, para Ele. E nós pensamos que o culto é para nós, que a mensagem é para nós, que a bênção é para nós. Não é. Tudo que nós fazemos é para Ele, é para que Ele seja glorificado, para que Ele seja enaltecido, para que Ele seja exaltado por nós. Ele é a plateia. Então não é um grupo se apresentando para você, somos nós todos nos apresentando para Ele, dizendo, Senhor, te agradecemos, Senhor, reconhecemos, Senhor, te louvamos, e Ele por isso manifesta sua presença, sua glória. Ele fala, gostei, filho, e a gente fica feliz porque Ele ficou feliz. Mas hoje a igreja mudou o rumo, e esse evangelho da mídia ensina que você tem que buscar Deus para ser abençoado, e a bênção é para você, e tudo é para você. E quem te viu passar para a prova e não te ajudou, hoje vai ver você no palco, e ele vai estar lá na plateia com inveja de você, porque você que é o... Mesmo até a música está ensinando isso, que a pessoa fica com inveja de você, com a raiva, porque... e você está lá. Nesse evangelho da Bíblia não, meu irmão. O lugar da manifestação de Deus era Belém, e Deus se manifesta a partir de Belém, e é uma bênção. Lá em Belém nasce o Cordeiro de Deus. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, Abraão, tudo que acontecia, ele fazia um altar e oferecia um sacrifício ao Senhor. Ele prestava um culto ao Senhor. Ele era um construtor de altares. Aí quando nasceu o filho dele, ele não fez altar. Ele faz um banquete. Ele está tão alegre que ele chama os amigos e faz um banquete. Cadê o altar? Ele ficou devendo. E aí o Senhor aparece para ele 3 anos depois e fala, Abraão, pega o teu filho, o único filho que você ama, não é outro não. Vai para os montes de Moriá, faz um altar e sacrifica ele para mim. Eu quero ele. Você não deu a oferta, você não fez o sacrifício por ele, então eu quero ele próprio. Abraão ficou triste, pegou tudo, pegou o filho, pegou a rapaziada e partiu 3 dias, Abraão de cabeça baixa, andando para o Moriá. Quando Abraão chega lá, fala para o pessoal, fica aqui, que eu vou sacrificar com o rapaz e já voltamos. Meu irmão, holocausto você mata, tira o sangue todo, depois você esquarteja e bota parte na frente de parte, o braço na frente de braço, perna na frente de perna, você esquarteja o animal. Se ele ia matar o filho, ele ia esquartejar o filho, e depois você taca fogo. Como é que ele fala? Eu vou lá, a gente vai sacrificar e eu vou voltar. Abraão crê que Deus vai pegar as moléculas que estão no ar e vai juntar de novo, vai trazer o filho dele. Se Deus falou que o filho dele vai ser uma grande nação, agora Deus manda matar, Deus não pode mentir, falou, não sei o que ele vai fazer, eu vou matar ele, vou tacar fogo, mas ele vai trazer de volta, ele prometeu. E ele sobe com essa fé contra a razão, uma fé que não tem lógica humana. Ele sobe, chega lá, prepara o altar, prepara tudo, pega o facão. Aí o Isaac já está vendo aquilo ali. Isaac começa a pensar, papai, está aí a lenha, o facão está aí, mas cadê o cordeiro, pai?
Ele falou: Deus vai prover o cordeiro, filho, por enquanto é você. E o filho entra na fé do pai. Porque, meu irmão, um velho de 113 anos, correndo atrás de um moleque de 13 anos, morro abaixo, fica difícil de pegar. Ainda mais se esse moleque está com medo de morrer. O moleque ia virar um foguete. Ah! E ele: volta aqui, meu, volta aqui, seu Isaac. Não dava para pegar, irmão. Isaac deixa ele amarrar. Ele amarra o Isaac. Isaac agora está lá olhando. Ele falou: Deus, meu pai falou, eu creio. Isaac está sendo criado da mesma fé. Abraão pega a espada igual um samurai. Hoje fala: para! Aqui. Isaac: para. Deus está vendo que você está no propósito com ele. Desamarra o Isaac. Quando eles viram para o lado, o que tem amarrado pelo chifre? Não, um carneiro. Tem um carneiro. Será que Abraão se enganou? Ele falou: Deus proverá para si o cordeiro, e veio um carneiro. Será que ele se enganou, irmão? Não, essa é a graça do negócio. Ele pega o carneiro, serve, tira o chifre, porque o animal no holocausto não era sacrificado com chifres. Ele tira o chifre e faz o holocausto, e sacrifica o carneiro. E diz, não a Bíblia, mas a tradição judaica, que ele pega esse chifre de carneiro e vaza, e faz o primeiro shofar da história. E quando ele sacrifica, ele toca o shofar, profetizando a vinda do cordeiro. E desde Abraão em diante, toda vez que se tocava o shofar, era profetizando a vinda do Messias. Eu não sei se isso tem significado para você, mas eu fico emocionado com isso. E ele toca, e de lá em diante, todo mundo toca o shofar dizendo: o Messias vem, o Messias vem, o Messias vem. Quando João Batista vê Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todo mundo, desde Abraão, está esperando o Cordeiro, o Messias vem. Quando João fala: eis o Cordeiro, todo mundo fala: é Ele. E Jesus agora é o Cordeiro, que nasceu em Belém, em Efrata, para morrer, foi sacrificado para a gente ser salvo. Caramba, isso é lindo. Isso tudo aonde? Na casa do pão, em Belém, Efrata, meu irmão. Então Belém deveria ser o lugar da manifestação. E hoje, aonde está essa manifestação de Deus? Onde deveria estar? É na igreja. Hoje nós somos o Israel de Deus, hoje nós somos o Belém de Deus, hoje nós somos o Efrata de Deus, e é a partir de nós que deve se manifestar a glória de Deus. Não se manifestar. A igreja hoje tem informações sobre Deus. A teologia é aguçadíssima. É só você vir no concílio essa semana que você vai ver o pastor respondendo coisas que você nunca ouviu na vida. Fale sobre as 4 representações bíblicas da expiação, nos 4 aspectos: legal, moral, sacrificial e comercial. Você vai ver ele falando isso. Analise o pré-milenismo dispensacionalista à luz do amilenismo, e você vai ver ele respondendo isso. O pessoal vai perguntar isso para ele. A teologia nossa está aguçadíssima. A gente tem informações sobre Deus, a gente sabe do que Deus fez na história, a gente está na Bíblia, sabe todas as histórias bíblicas. A Casa do Pão tem histórias sobre Deus. A Casa do Pão tem estratégias de como fazer pão, como fazer evangelismo, como fazer discipulado, como fazer pregação, como fazer tudo. Tem ingredientes, tem tudo, mas cadê a manifestação da presença de Deus, meu irmão? Cadê Deus se manifestando no coração do seu povo? Onde está manifestando a presença de Deus hoje, trazendo vida na vida do outro, derramando vida na vida, servindo, abençoando, ao invés de receber? Deus criou uma igreja para ser casa do pão, para satisfazer, para saciar, para dar. Cadê as pessoas que estão servindo? Cadê o pessoal que está comprometendo um pedaço do seu salário com a vida de alguém que precisa? Cadê a gente que está indo? E olha que essa igreja é uma igreja missionária, tem feito bastante, bem mais do que a maioria das outras, mas individualmente, como é que está o teu forno? Hoje nós somos a casa do pão. Hoje o nosso forno, nós somos o templo do Espírito, e esse forno precisa estar aceso e não apagado e limpinho. Ele tem que estar aceso e sujo, com a produção do pão, da presença de Deus, que é produzida para abençoar a gente todo o tempo. Estava sentado lá no lugar de parapente, lá a gente voa, tem um bar. Eu gosto muito de bar, irmãos. Eu não sei se isso te escandaliza. Se escandalizar, que pena. Quando eu não estou na igreja, eu normalmente estou em lugar de não crente. Eu estou na favela jogando sinuca no botequim. Eu estou sentado em bar batendo papo com meus colegas cachaceiros. Eu estou onde tem doentes. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus que falou, ele andava no meio dos pecadores. Eu estou tentando imitar. E tenho filho na fé nesses lugares. Eu estou sentado lá e um cara que é da milícia, lá em Campo Grande,
policial matador e fera no voo. Ele falou assim: pastor Marinho, fala uma coisa, pode perguntar uma coisa, irmão? Eu falei: fala tu, irmão. Eu tenho problema? Eu falei: acho que tem, cara, todo mundo tem problema. Ele: estou falando sério, tu acha que eu tenho algum problema? Eu falei: eu acho que tu tem um montão de problema, cara, mas tu quer, quem tu quer? Tu quer perguntar o que direito? Fala assim, papo reto. Eu falei: não, irmão, porque tu nunca falou de Jesus para mim. Tu fala até para os outros, tu nunca falou para mim, pastor. Tu não pode falar de Jesus para mim, não? Eu falei: sabe por que eu nunca falei para você? Porque você nunca pediu. Eu não sou um camelô. Fala aí, freguês, vai Jesus e leva o Espírito Santo na promoção. Não, não sou camelô, eu sou um gerente de joalheria. O gerente da joalheria, ele está ali. Se você quiser ver a joia, você entra, o segurança está de olho em você. Aí você quer ver aquela joia. Aí ele fala: eu queria ver essa joia. Pois não. Olha, esse aqui é um colar, bota lá, de diamante de tantos quilates, bababá, com ouro e tal. Ele apresenta e você pode tocar. E você decide se quer ou não. Eu falei: eu sou gerente de joalheria, com a joia mais preciosa do mundo. Não fico oferecendo de bobeira não, irmão. Tu quer ouvir falar de Jesus? Eu falei: você pode falar para mim? Eu falei: posso. Senta aí. Falei: galera, vou falar de Jesus aqui. Quem quiser aproveita, que eu não vou falar de novo não. Mas a gente quer assim, se eu mais 3. E eu pude falar de Jesus, expor Jesus para ele. Hoje ele é membro de uma igreja, lá em Paciência. Ele com a esposa. Andar no meio de gente que não presta é bom demais, irmão. Porque a gente tem um campo grande para poder semear. E sem ficar enchendo a paciência dos outros, não. Só sendo, não é fazendo, é sendo. E eles vão querer Jesus. Nós precisamos produzir a presença de Deus de maneira que esse cheiro da presença de Deus atraia e eles queiram comer esse pão. Ou seja, eles querem experimentar essa presença que você manifesta na vida deles. Ser igreja, ser um forno aceso, e esse montão de forno aceso andando por campos, começa a produzir naquele trabalho, naquela escola, naquele lugar, começa a produzir essa fome de Deus. Quando não há pão na casa do pão, primeira coisa, o povo que é da casa do pão começa a se afastar, porque já não tem mais prazer em estar ali, e se esquece que é ali que satisfaz sua necessidade. Elimeleque saiu com sua família. Eles vão para ficar por pouco tempo em Moabe. Moabe é o campo do inimigo. Moabe simboliza o lugar que o inimigo se manifesta. Era para ficar pouco tempo, e eles ficaram ali muitos dias, porque o inimigo te prende, Moabe. O inimigo só quer que você faça só um pouquinho, e você vai um pouquinho, e ele prende você, e você não sai. O inimigo quer prender você longe da presença, porque você sozinho não consegue. E eles ficam muitos dias, e morre Elimeleque. Moabe mata a tua segurança. Você agora não sente mais aquela segurança em Deus, você não tem mais. Longe Elimeleque, o pai da família, morre. Fica Doebi com os seus 2 filhos. Moabe te oferece outras opções, eles casam com mulheres moabitas. Eles tinham que casar com mulheres de Deus, eles casam com moabitas. E os 2 morrem também. Moabe mata teus sonhos. Os filhos eram o sonho daquela mãe, era o futuro, era a esperança. Morre Malom e Quilion. Moabe mata teus sonhos. Moabe mata tudo aquilo que Deus tinha planejado para você. Moabe te deixa se sentindo sozinho. Ela fica desamparada dos seus 2 filhos. Ela está sozinha e desamparada. E agora? Já era. Mas, irmãos, olha que história bonita. Ela se prepara para voltar com as suas 2 noras. Porque lá em Moabe ouviu-se dizer que Deus havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Lá em Moabe falaram: hoje tem pão. Deus manifestou a presença dele, porque o povo se arrependeu. Se o povo se arrependeu e voltou a estar na presença de Deus, Deus voltou a abençoá-los, e aquela fome, aquela crise passou, e agora há fartura na terra, e agora essa fartura, lá em Moabe o pessoal está sabendo, Deus está abençoando o povo dele, todo mundo está falando em todo lugar, a bênção de Deus chegou, e quando a presença de Deus volta a se manifestar, até quem saiu volta, e volta trazendo outros, ela volta com a nora, e agora Ruth vem a ser ancestral de Jesus. Quando a presença de Deus se manifesta, a igreja passa a ser um imã, e a promessa de Jesus se cumpre. Ele fala: quando o Filho do Homem se manifestar, atrairá o mundo a si. Por que a igreja não está sendo atraente na maioria dos lugares, e sim repelente? Porque nós, como fornos de Deus, estamos com o nosso forno apagado, e não estamos produzindo o que é para ser produzido. E o que Deus quer que você produza? A manifestação da sua presença. Mas como assim, pastor? Primeiro, através de atitudes. Atitudes diferentes. Atitudes não puritanas e éticas, mas atitudes de servo, que vê e que serve e que abençoa. Não é o deixar de pecar, mas o começar a abençoar. O deixar de pecar
é natural, mas você está disposto, está atento à necessidade de alguém para abençoar, as pessoas para servir, para ser bênção. Esse é o Evangelho. Não é o Evangelho que te lacra contra o pecado, é o Evangelho que te mete no meio dos pecadores, para você manifestar a glória de Deus no meio deles, servindo e abençoando e amando. Quando nós manifestamos essa glória através de atitudes, através de caráter, quando nós manifestamos essa glória através da manifestação do poder de Deus. Irmão, vou contar alguns milagres batistas aqui nesse finalzinho de mensagem. É só milagre batista, para ninguém se escandalizar. Eu posso falar da igreja batista que eu estou dentro dessa história há quase 100 anos. Minha mãe ia para a igreja na barriga da minha avó, que nasceu em 1908, minha avó. Então já tem mais de 100 anos de história isso aí. Eu ia na barriga da minha mãe para a igreja, e estou há meio século na igreja, então posso falar de batista à vontade. Nós temos medo da manifestação da presença de Deus e confundir doutrina com algum tipo de pentecostalismo, como se, meu irmão, Deus é Deus. Eu estava fazendo trabalho na igreja batista, a primeira igreja batista em Brasilândia, ali em São Gonçalo. E no culto jovem, eu plantei lá a estrutura de ministério jovem, fiquei lá 1 ano e meio. E tinha o Nós na Quinta, era o culto quinta-feira de jovens e adolescentes. E tinha um momento de oração, quem quisesse oração ficava em pé e a gente orava pelo pessoal. E o pessoal que tinha recebido o resposta de oração podia dar testemunho depois. Teve um dia que a gente foi orar por problemas de saúde. Na semana seguinte, fez tanto testemunho, Deus curou tanta gente. Muita gente, uma senhora tinha 12 anos, que ela tinha um corpo cheio de feridas, ela gastava o dinheiro todo com pomada. Naquele dia, ela falou, pastor, eu cheguei em casa, falei, Deus me curou. Meti a bucha, esfreguei tudo, sangrou tudo. Só que não infeccionou mais, secou tudo e foi caindo casquinha. Na semana seguinte, ela voltou com a pele lisinha, vestida de alcinha para mostrar. Ela estava curada. Deus hoje cura, cura. Eu era pastor de uma igreja ali em Campo Grande e estava pregando sobre meu nome curarão enfermos. E falei para a igreja, quem crê que Jesus hoje é o mesmo, que Deus cura hoje igual, o poder de Deus não mudou não. Quem acredita, só amém. Eu falei, todo domingo que vem traz um doente. Se não trouxer doente, vai a outra igreja. Só vem quem trouxer doente, para a gente testar se funciona. Que não vai caber mesmo todo mundo, então quem está sem doente, vai para outra igreja, para dar o lugar para os doentes. Irmão, a igreja, falei isso com convicção domingo, segunda-feira eu estou bem, terça eu comecei a pensar, falei, caramba, o que eu fiz? Quarta estava falando, Deus tem misericórdia, quinta falando, Deus socorro, na sexta já estava jejuando, falei, ai meu Deus, caramba, aí sábado, domingo, culto da noite, parecia o SUS, muita gente feia, irmão, muita gente feia, o pessoal com dor fica feio, falei, caramba, a igreja lotada de gente doente, feia demais, e eu falei, vamos adorar. O culto é para o Senhor, então adoramos ao Senhor, oferta para o Senhor, a pregação foi a pregação de sempre, e o pessoal está lá, e no final do culto eu falei, quem veio aqui para ser curado? Todo mundo gritando, acho que eles pensaram que é da senha, estava igual o SUS, eu falei, calma, eu vou curar você, aí o cara eu vou curar? Irmãos, olha só que legal, a Bíblia diz, em meu nome curarão enfermos, quem cura? É uma pergunta e você responde, quem cura? É Deus. Ele está falando, eu curarão. Se Jesus está falando em meu nome, curarão enfermos, ele disse, é ele, por que ele está falando curarão? Você curarei. Vamos conjugar o verbo no presente? Eu curarei. Aliás, no futuro. Eu curarei, não é eu curarão. Ele está falando, em meu nome curarão enfermos. Quem que cura? Hein? Deus não. Eu. A Bíblia diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito, mais, abundantemente e além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que em nós opera. É 2 para trás e meia lua. O pessoal que entende esse mistério sabe o que eu estou dizendo. 2 para trás e meia lua. Saiu Hadouken. Tem um joguinho dos meninos, eles sabem o que eu estou falando. Você está jogando, você aperta, ele chuta, dá soco e tal, você jogar 2 para trás da meia lua, sai uma magia. Isso é um poder do bichinho, bota fogo lá no outro. Meu irmão, o seu poder em nós opera. Deus está falando, em meu nome eles curarão. Quem cura é você, sou eu. O poder é dele. A autoridade de manifestar esse poder é nossa. Falei, eu vou curar, está escrito que curarão, eu curo. Você cura quem quiser. Faz uma fila aí, irmão, foi uma fila até a porta de doente. Falei, Deus, agora é contigo. Fui lá pela primeira, era uma baixinha cega. Falei, pô, senhor, de primeiro não podia vir um caroço, uma dor na coluna, né, veio a cega, logo de casa veio a cega, cara. Falei, pô, podia ser um caroço, né? Falei, aí eu orei pela mulher, falei, e aí, você está vendo? Ela ficou assim, ó. Mais ou menos. Falei, então vou orar de novo. Crê direito, eu estou no direito.
Eu estava nervoso. Eu orei de novo, irmão, quando eu acabei de orar, a mulher botou a mão no meu rosto, me deu um beijo, começou a olhar tudo. A ceguinha ficou curada. Ah, irmão, aí acendeu a fé. Falei, agora pode vir o resto. Venha! Venha! O coração acendeu. Comecei a orar pelo pessoal e Deus foi curando tanta gente. Teve uns 4 só que não foram curados. Todo mundo foi curado assim na hora, na lata. E a igreja nunca mais duvidou que Deus hoje se manifesta igual, se houver propósito no coração dele. Tinha um homem todo torto, foi trazido arrastado de bengala. Falei, o senhor crê que Deus pode curar? Eu falei, creio, vozeirão. Falei, seja feito segundo a sua fé. Orei por ele. Falei, o senhor está curado. Ele, amém. Eu falei, então endireita, moço, o senhor está curado, direita. O velho começou a esticar, irmãos. Ele foi esticando, ficou do meu tamanho, foi passando. Ele era dessa altura, o velho era grande. Ele dobrado ficava pequeno, mas ele grande. Ele ficou esticado, esticou o peito e fez assim, pão no meu peito com a bengala. Não preciso mais disso. E foi andando. Como é que o pessoal fica? Todo mundo gritando, aplaudindo, e ele sentou, a filha chorando para caramba de todo lado, e foi assim. Isso é o que Deus faz. Lá em Paranaguá, no projeto missionário, a mãe jogou um moleque morto no meu colo. Crise de verme, minha irmã morreu 5 meses antes. Eu falei, você crê que Deus pode fazer uma coisa? Creio, então se é feito segundo a tua fé. Peguei o moleque ali e comecei a orar por ele. Quando eu acabei de orar, comecei a conversar com a mãe. Ficou um negócio vermelho na cabeça dele, e o vermelhão foi descendo. Desceu pelo rosto, pelo pescoço, ele era lourinho. Foi descendo aquele vermelhão, até chegar no pé. Quando chegou no pé, o olho abriu azul. Pum, aquele olho azul. Pai, ele só ressuscitou sem juízo. Eu estava bem preto lá na ilha. Estava pegando sol todo dia, estava preto, com aquele moleque louro, de olho azul. Se eu tenho um filho daquele, eu não acredito que é meu filho, não, irmão. Ia dar problema. A mulher olhando, e eu ali na pose, o moleque ficando o vermelho descendo, eu ali na pose, vontade de jogar para cima e sair correndo. Eu ali, conversando e percebendo, e a mãe olhava, chorava. O moleque ressuscitou. Eu botei no chão e saiu correndo. A mãe chorava, entregou a vida para Jesus. À noite, a ilha inteira estava na igrejinha. A gente foi reabrir igrejas fechadas. Reabrimos 8 igrejas nas ilhas da Baía de Paranaguá. A ilha toda estava na igreja. Sabe por quê? Porque o seu poder em nós opera. Meu irmão, você pode orar por pessoas, não fica com medo, não. Você pode passar por situação difícil, não fica com medo, não. Deus vai usar você para o que Ele quer, para manifestar essa glória e o seu poder operar na tua vida. Quando a casa do pão tem pão, lá em Moabe eu ouvi se dizer, e aqui satisfaz a tua vida e quem está perto. Deus visitou o seu povo dando-lhe pão, e hoje Deus visitou esse seu povo dando-lhe pão. E Deus hoje está aqui querendo que você deixe de ser um forno apagado, um espectador da palavra, ouvinte, e passe a ser alguém que tenha coração aceso, para que Deus manifeste a sua glória, a sua presença na vida de alguém, através de você. O forno não produz para si, o forno produz para os outros. E hoje, o meu desafio para você nessa última frase, para a gente terminar o culto agora que já está tendo invasão, hoje Deus veio aqui para acender o teu forno. Deus me trouxe aqui para acender o forno de alguns, e a partir desses, começar um efeito de acender o coração um do outro, para que você seja mais efetivo na prática de servir o teu próximo e de manifestar a glória e a presença de Deus, através da tua vida, na vida de alguém. Hoje tem pão, hoje tem pão. Você entendeu a mensagem? Você aceita o desafio? Deus, eu quero viver mais do que eu tenho vivido. Eu quero ser mais do que um participante de cultos de igreja. Deus, eu quero ser mais do que alguma coisa que eu tenho sido. Eu quero ser um forno aceso, para que o Senhor tenha liberdade de produzir através de mim a tua presença na vida de pessoas, seja através da minha oração, do meu serviço, do meu sofrimento. Mas eu quero ser esse canal, eu quero viver essa experiência de novo. Eu já vivi e perdi, ou nunca vivi e quero. E Deus vai falar, eu te dou, porque eu te fiz para isso. Noemi foi bênção, Ruth foi bênção, porque eles foram alcançados pela presença. O cheiro do pão os atraiu, e eles passaram a ser fornos acesos. Além de mim, mais alguém quer assumir esse propósito com Deus? Eu quero isso, irmãos. Se você quer, se coloca em pé então, se você quer. Não é para a igreja toda ficar em pé, só quem quer assumir esse compromisso. Não é, eu não estou pedindo para ninguém ficar em pé, está ficando em pé porque quer. Você está dizendo, Deus, eu quero isso para a minha vida, eu quero uma mudança. Você está dizendo de mudança, o Espírito Santo está falando no teu coração, e está falando de mudança de vida, de postura de vida. Você está dizendo que quer que Deus acenda o teu coração e te bote na furada, para que lá na furada Ele se manifeste e transforme a furada em bênção. É isso que você está dizendo. Está disposto a pagar o preço? Sair da zona de conforto? Está disposto a ser servo? Quanto? Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. É isso que você quer?
Meu irmão, se é sério o que você está dizendo para Deus, se prepara, porque Deus está acreditando em você, e Ele vai usar a tua vida, para que vidas sejam impactadas. Amém? Somos um grande grupo que queremos isso de Deus. Significa então que Deus quer isso de nós, e vai ser uma bênção. Hoje o forno está sendo aceso de novo, e a presença se manifesta para atrair com cheiro. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos tanto do Senhor. Sem Ti, nada podemos fazer. Hoje o Senhor continua sendo o mesmo, porque o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Aonde o Senhor está? No mesmo lugar que sempre esteve, no trono. E o Senhor está no mesmo propósito de sempre, que a nossa vida seja um lugar da manifestação da Tua presença. Era um lugar geográfico, era Efrata, lá em Belém, o lugar da manifestação da presença. Lá era a casa do pão. Mas esse lugar passa agora para dentro de mim, dos teus filhos, Pai. E hoje nós somos o templo do Espírito Santo, ambulante pela terra, o lugar onde o Senhor se revela, se manifesta, onde o Senhor mostra a cara através de nós. Pai, faz de cada um que está em pé aqui junto comigo, alguém comprometido em ser forno de Deus aceso, para que o Senhor manifeste a presença do Senhor, e as pessoas sintam o cheiro maravilhoso da Tua presença, sejam atraídas para nós. Nós queremos ser atraentes, Deus, e as pessoas queiram o que nós temos dentro de nós. Eu quero isso para mim também. Pai, faz dos teus filhos, das tuas filhas, pessoas que tenham coragem de suportar a dor e o sofrimento, a aflição, a dificuldade por amor a Ti, porque esse sofrimento por amor a Ti produz pão espiritual. Faz os teus filhos terem caráter, dizerem não para o pecado, hoje começarem a consertar as coisas erradas, que sabe que tem que consertar na sua vida aí, que conserte agora, Pai, no coração, e diga: chega, eu vou fazer o certo, porque fazendo o que Jesus espera, eles vão ver Jesus em mim. Pai, dá coragem para a tua igreja começar a servir, a abençoar a vida das pessoas, dá coragem para a tua igreja começar a orar pelas situações que aparecerem, com fé de que o Senhor é Deus, que pode todas as coisas. E Pai, se o Senhor desejar curar alguém através do teu filho, que ele lembre: eu curo, o poder do Senhor opera através de mim, e eu vou orar, e se Deus quiser, e isso vai acontecer, e que os teus filhos tenham experiências para contar, Pai, de situações onde vidas foram impactadas, e principalmente transformadas, porque o Senhor se manifestou, através dele e através dela. Não deixe ninguém mais ser um espectador, um frequentador, um consumidor gospel, mas que sejamos a partir de hoje, Pai, com uma identidade restaurada, agentes do pão do céu na terra, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, hoje Deus levou a sério o teu compromisso. Anota na capa da tua Bíblia o compromisso que você assumiu, anota para não esquecer, porque hoje começa uma nova etapa na vida da gente, amém? Para terminar, vamos falar: hoje tem pão.